Pode começar. Então, mas como é que a gente separa, então, aquele sujeito, que nem eu tento fazer? Eu olho o evangelho, escuto às vezes uma missa, uma pregação, e eu a partir da experiência de Jesus, das escolhas de Jesus, tento fazer minhas escolhas. Inclusive na política. Se tem Bolsa Família, se não tem, se é reforma agrária, se não é, você, a partir do que você entende do evangelho, você escolhe. Como é que você sabe o limite? Até aqui eu posso usar o evangelho. Agora, no Estado eu não posso. Como é que funciona isso na sua cabeça? Veja, você sabe que Jesus, ele diretamente não escreveu nada. Aliás, escreveu uma vez só. Quando apresentaram a ele a mulher supostamente pega em adultério, ele começa a escrever na areia os pecados de quem acusava a mulher. E acho que ele optou por escrever na areia, que é para que a primeira onda já levasse embora e não ficasse registrado isso. O que nós conhecemos são textos escritos acerca da vida, mensagem, obra de Jesus. Muito bem. Então, tendo isso em mente, existem algumas passagens muito elucidativas, muito esclarecedoras sobre o que você está perguntando. Quando tentam armar uma arapuca para Jesus cair, era o que os saduceus, os fariseus adoravam fazer o tempo todo, né? Eram os líderes religiosos da época. Apresentam a Jesus a seguinte questão: devemos pagar impostos? Jesus pede uma moeda, olha para a moeda e pergunta: de quem que é essa esfinge, essa imagem impressa na moeda? É de César. Ele responde: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus separa as duas ordens. Ele não disse para sonegar imposto. Não. O que tem que ser pago, a título de tributo, que seja pago. Então ele separa essas duas ordens. Mas, ao mesmo tempo, lá em Mateus 25, o que Jesus vai apontar como critério dos que, no juízo final, serão julgados? Né? Quais são os critérios quanto a participar do reinar de Deus na outra vida? São os critérios da justiça e misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes, visitar os presos. Quer dizer, são as práticas da justiça. E nesse sentido, Higino, Jesus traz toda uma tradição do profetismo. Os profetas eram perseguidos pelos líderes políticos e religiosos dos seus tempos. Eu gosto muito de uma passagem de Isaías, está lá no capítulo 65 do livro de Isaías, quando, fazendo uma metáfora sobre o que seria a nova Jerusalém, a futura Jerusalém, que não tem nada a ver com o Estado de Israel, a gente depois pode falar disso. Isaías profetiza dizendo que será uma situação onde, abre aspas, já não se plantará para que outro coma do fruto do plantio. Já não se construirá para que outro habite na moradia. Esse é um tema muito caro, muito importante a toda uma tradição do século XIX, portanto Isaías está lá atrás, séculos antes de Cristo. Eu estou fazendo um paralelo entre o que ele disse e o que o século XIX, que fez emergir as lutas socialistas, comunistas, apresentou para nós, que é: o trabalho não pode ser fonte de acumulação para quem explora o trabalho. O Isaías está falando disso. Então, nós não conhecemos outra forma de existência que não seja esta aqui. Então, nesta forma de existência, há critérios de conduta: a solidariedade, socorrer o órfão, a viúva, o estrangeiro. É muito interessante a gente lançar luzes sobre essa verdadeira fobia, esse ódio que Trump e os trumpistas têm do migrante. Na tradição do profetismo, acolher o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, é sinal de misericórdia, de compaixão, de amor. Então esses são os critérios de conduta. Né? Jesus conversava com a mulher samaritana. Você sabe lá o que quer dizer isso? A mulher era considerada um ser inferior,
também à época de Jesus. E a samaritana, piora, o povo da Samaria era discriminado. Que é um paralelo contemporâneo, seria para os membros do Estado de Israel, os palestinos, a escória. Não, é com esses que a gente experimenta a coerência entre fé e vida, né? Então, a misericórdia, as obras de justiça, o combate às desigualdades, a distribuição da riqueza que é coletivamente produzida e, infelizmente, em todas as sociedades divididas em classe, a riqueza é apropriada pela classe proprietária dos meios de produção. Essas práticas é que são as definidoras. Aí não tem problema você ter uma ação voltada para o bem comum nessa direção. O que não pode, por exemplo, é impor na chamada pauta de costumes a visão religiosa. Esse é o problema. Você acabou de citar um trecho do Velho Testamento. Qual que é o critério que você usa para usar um texto do Velho Testamento, sendo que Jesus parece que revoga quase tudo do Velho Testamento? Qual que é o seu critério? Porque eu poderia... Não eu, porque eu não sou um estudioso da Bíblia, mas eu sei que tem alguns trechos ali onde Deus manda o povo de Deus, entre aspas, ir para a terra hoje, seria Canaã, matar gente, matar criança, matar mulher grávida. Qual que é o critério? A vingança. O Velho Testamento parece um balé de gato. Jesus, de fato, traz uma nova aliança. Ele revoga o que há de carcomido, arcaico, anacrônico, opressivo. O chamado Antigo Testamento está repleto de visões religiosas que não fazem o menor sentido. Mas o que é que há de continuidade entre um e outro? São as obras de justiça e de amor. Esse é o critério, né? Então, por exemplo, para estabelecer o paralelo, eu só vou entender direito essa passagem que eu citei de Isaías se eu olhar para Atos dos Apóstolos, quando a chamada comunidade primitiva, quais eram os sinais de que eles eram diferentes? Vede como eles se amam. Estou citando uma passagem do Atos dos Apóstolos 4. Vede como eles se amam. Não há necessitados entre eles, e eles têm tudo em comum. Esse é o critério. Esse é o critério de superação de toda e qualquer ordem opressiva. Eu acho muito pertinente essa sua pergunta agora, porque nós vivemos um tempo, o nosso tempo é o tempo da ignorância, do atraso. Confundir o povo histórico de Israel com o Estado sionista, ainda mais sob a batuta de Netanyahu, é um equívoco brutal. Não existe mais povo escolhido, no sentido de uma etnia privilegiada. Isso é bobagem. É a prática da justiça, da misericórdia e do amor, o critério de separação entre os que seguem Jesus e não. Estou acompanhando a situação lá da Palestina. Parece que hoje teve um acordo, de ontem para hoje mesmo, acho que... Hoje começou a haver a troca de... a troca de reféns. Eu avalio que é um genocídio. É um genocídio. Eu avalio que é inexplicável o que o Estado de Israel está fazendo, mas com apoio de 90% dos judeus. Então, pelo menos as informações que o próprio Rabino, num debate agora com o Beno Altman, disse é que 90% dos judeus são sionistas. Então, está difícil até separar um pouco a comunidade judaica do que estão fazendo lá. Mas, assim, esforçando para entender o outro, eu acho que um judeu pode interpretar aquilo do jeito que quiser. Ele pode reagir àquela violência do Hamas nas festas do jeito que ele quiser, inclusive com vingança, porque eu imagino que é Torá que chama, né? Eu acho que na religião dos judeus a vingança, o massacre está dentro da lógica que eles raciocinam Deus. Inclusive eles se acham um povo escolhido, quer dizer, eles são supremacistas, hoje eles são
tratam como uma colônia. Agora, um cristão endossar a vingança, que eu não consigo entender de onde que o cristão busca referências teológicas para falar, vai lá e... Vem do fanatismo e do fundamentalismo religiosos, que infelizmente marca a parcela dos chamados evangélicos. Então vamos lá. Primeiro lugar, vamos começar do começo. Semitismo. Você sabe que Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Essa é uma mitologia judaica. Eu não estou endossando historicamente a leitura das origens. Mas, na tradição judaica, o filho de Noé, chamado Sem, deu origem aos povos semitas. Mas semita, Higino, são todos os árabes e também os judeus. Então, a primeira distinção é importante. Ser antissemita não é ser anti-judeu, é também ser anti-árabes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O movimento sionista, aí é outra coisa. Sionismo vem do nome do Monte Sião. O movimento sionista, que começa ali no século XIX, um movimento pela criação de um Estado uniétnico. O que é um absurdo. Qual outro Estado nacional é uniétnico? Não tem. Mesmo estados de povos árabes que, equivocadamente, na minha leitura, se transformaram numa teocracia, isso é comum entre algumas nações de predominância islâmica, não são uniétnicos. O sionismo começa ali no final do século XIX, pela tentativa de criação de um Estado, mas ele não recorria à religião. Quando o movimento sionista viu que poderia alavancar a sua pretensão, se pautando também numa leitura equivocada, infundada, anacrônica, de que aquela região da Palestina seria a região prometida para alguns ali, aí ele vai buscar apoio na religião judaica. Nós sabemos, Judá é uma das 12 tribos de Israel. Começa daí. E o movimento sionista, porque o 7 de outubro de 2023 não foi um raio num dia de céu azul. Eu não estou legitimando o ataque do Hamas. Mas eu estou dizendo que, historicamente, isso não aconteceu do nada. O Estado de Israel, desde a sua criação, 1948, 49, ele pratica em relação à Palestina uma política que é colonialista, genocida, em campo de concentração a céu aberto. Isso foi mais a partir de 1967. É inaceitável. A chamada comunidade internacional, com raras exceções, ela tem sido omissa ao longo desses 77, 78 anos. Ela tem sido omissa em relação ao que é feito com os palestinos. Então, o Hamas, uma organização que recorre a métodos violentos, que eu considero muito questionáveis, mas ele não é um raio num dia de céu azul. E a resposta dada, absolutamente desproporcional. Mas não sejamos ingênuos. Qual é o único país no mundo que dá pleno respaldo à política de Netanyahu? Os Estados Unidos. Então aí a gente começa a ampliar a visão. O apoio dos Estados Unidos à política de Netanyahu tem a ver com os interesses geopolíticos e econômicos, portanto, naquela região. Os Estados Unidos, eles não classificam povos, regimes, estados como adversários porque ele defende a democracia e a liberdade. É porque ele tem interesses econômicos, né? E o Estado de Israel, ele é naquela região que nós chamamos de Oriente Médio, e eu tenho aprendido a chamar de Oeste Asiático, só para ter uma ideia de como
A nomenclatura faz diferença. Os Estados Unidos têm, no Estado de Israel, o seu principal preposto numa região que é de importância geopolítica, econômica, estratégica. É só por isso que ele apoia o Estado de Netanyahu. Só para te dar um passo para trás, e você vai me corrigindo se eu estiver me equivocando no que Marx falou, mas o povo fala que Marx diz que a religião é o ópio do povo, ou se ele não falou, muita gente fala que ele falou. E talvez Marx falou isso, eu acho que essa leitura materialista era baseado no que aconteceu depois da morte de Jesus. Acho que por uns 300 anos eram as comunidades de cristãos que iam sendo perseguidos, e depois, no século III, parece que teve lá um concílio lá, com o apoio do Império Romano, lá, e a partir daí você escolhe os textos bíblicos, e a igreja vira oficial, e me parece que a igreja ela vai perdendo a essência dos exemplos de Cristo, ao ponto de nem o São Tomás de Aquino ter conseguido trazer a igreja católica, que do ponto de vista cristão, talvez fosse a única ou a hegemônica, com 95%, 98%. Não sei se tinha grupos dissidentes que não foram conhecidos, mas o fato é que era a igreja, inclusive ela que criava os agentes sociais, determinava a política. E por 1500, se considerar o terceiro século, uns 1200 anos, a igreja católica era a maior força na Europa. E mesmo São Tomás de Aquino falando que pode ocupar, se isso justificou alguma coisa, justificou inclusive a escravidão, justificou a invasão do Novo Mundo. Então a Igreja Católica criou elementos teológicos, justificativa teológica para fazer barbaridades. E não parece que os protestantes foram para um rumo muito diferente. Parece que mesmo Lutero, Calvino, eles justificavam todo tipo de exploração e violência já dos burgueses, da ideologia já, o embrião do capitalismo daquela época. Então não me parece que os cristãos, de um modo geral, conseguiram seguir o exemplo de Jesus a ponto de praticar a compaixão, e proteger a viúva, visitar o preso, o estrangeiro. Me parece que isso não... Mesmo isso tendo falado, feito, e isso está escrito por outros, mas estava escrito, não me parece que a linha do cristianismo foi muito próxima do que aconteceu dos testemunhos contados no Novo Testamento. Aí eu quero saber de você se você consegue enxergar um motivo para que textos tão claros como os que estão na Bíblia, pelo menos no campo da experiência, de sempre estar, ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro, dai a César o que é de César, multiplicação de peixe, multiplicação do pão, tantos exemplos de compaixão. E você mesmo falou dos apóstolos que dividiam tudo, compartilhavam coisa. O que aconteceu? Eu estou falando isso para depois chegar na teologia da libertação, no Vaticano II, mas na sua opinião, é muito difícil você fazer o que passa na cabeça das pessoas, mas o que pode ter alimentado um papa falar, pode ir lá escravizar os negros, pode ir lá matar os índios, pode ir lá dominar? O que é que, na sua opinião, que fez isso? É porque, Gino, uma coisa foi a vida, a obra, a mensagem de Jesus. E outra coisa são os sistemas religiosos que se dizem apoiar nele. É preciso estabelecer essa distinção, mas vamos por partes. Como diria Jack, o Estripador. Vamos por partes. Bom, primeiro eu quero esclarecer algo que é muito importante. O Marx, em 1843, ele estava realizando um grande projeto teórico e político que era de superar os limites do grupo do qual ele participava, os jovens hegelianos. Feuerbach, Moses, Bruno Bauer, Arnold Ruge, Engels, que foi quem levou Marx para esse grupo. Esse grupo de jovens hegelianos, eles queriam valorizar o método de Hegel, que era o método dialético, mas superar o idealismo de Hegel. Só que ao fazer isso, eles priorizaram a crítica à religião. Feuerbach escreve um texto importante chamado A Essência do Cristianismo. Então eles achavam que era na crítica da religião
que eles conseguiriam fazer a crítica do idealismo de seu mestre Hegel. O Marx intervém nesse debate. Eu convido aqueles que nos acompanham a assistir ao filme O Jovem Marx, mostra muito bem esse período da produção dele. O Marx começa então a escrever uma obra chamada Contribuição à Crítica da Filosofia de Hegel. Crítica à filosofia de Hegel. A filosofia do direito de Hegel. Mas no meio do caminho, entre dezembro de 1843 e fevereiro de 1844, o Marx começou a fazer leituras sistemáticas dos economistas políticos clássicos. Adam Smith, David Ricardo, James Mill, John Stuart Mill, Sé. E aí ele descobre que a anatomia da sociedade não está na filosofia, não está nas formas de representação, não está no direito, está na economia. Então ele interrompe esse projeto que ele vinha desenvolvendo, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. E dessa obra toda ele só conclui a introdução. É nessa introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel que o Marx, lá pelas tantas, conclui: a religião é o ópio do povo. Mas preste atenção. Antes de fazer essa síntese, esse resumo, essa conclusão, ele diz o seguinte, isso é que é importante. A religião é o grito da alma que geme e sofre. É a consciência de um mundo sem consciência. É o espírito de um mundo sem espírito. E aí ele vai dizer, a religião é o ópio do povo. É muito interessante a gente olhar para essa síntese à luz do que ele vem descrevendo. O que está na base de todo o sistema religioso? É o sofrimento realmente existente. É a materialidade que oprime as massas. Aliás, na fundação da tradição judaica e antes dela, o que você tem? Você tem 400 anos de escravidão do povo no Egito. 400 anos de escravidão. A tradição judaico-cristã, aí não é só judaica, é cristã também, atribui a intervenção de Moisés contra aquela forma de opressão a própria ideia da nova Páscoa, a saída da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Então, quando Marx diz a escravidão é o ópio do povo, é a droga que narcotiza a consciência, é a explicação quando não se tem a verdadeira explicação do porquê que o sofrimento existe, ele não está tirando isso de um ódio às religiões. Ele está tirando isso de um diagnóstico. Todo sistema religioso, em alguma medida, dialoga com o sofrimento realmente existente. Tanto que, na boa tradição que vem na sequência, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas até antes disso, Antônio Gramsci, que foi um revolucionário comunista, deputado, dirigente do Partido Comunista Italiano, percebeu como ninguém que o cristianismo, isso é literal em português, abre aspas, o cristianismo primitivo era profundamente revolucionário, fecha aspas, Gramsci. Ele dá para dizer que, brincando com a formulação do Marx, que a religião é o pio do povo. É o grito do povo. Olha, você não é Deus para mandar aqui, não. Aliás, eu vou aqui citar o seguinte. Você sabe que a tradição judaico-cristã tem duas narrações sobre a criação do mundo. Numa delas, Deus teria criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º, não é isso? Muito bem. Os bons estudiosos dos textos bíblicos identificam esse texto como um texto escrito durante o exílio na Babilônia, onde se trabalhava 7 dias da semana. Dizer, o Criador criou o mundo, o universo em 6 e descansou no 7º, é uma reivindicação trabalhista.
Queremos ter o direito ao descanso semanal. Então, você percebe que é o sofrimento real que está na base das expressões religiosas. As mais autênticas. Maomé, quando funda, né, a tradição que depois veio se chamar de xiita, é um Maomé pobre. A tradição sunita é um Maomé rico, próspero. Então, a questão da materialidade, da riqueza, da concentração de riquezas, de quem produz, quem se apropria, está na base disso. Agora, dando um salto para a segunda parte da sua questão. A primeira grande divisão no mundo cristão se deu ali por volta do ano 1000 depois de Cristo, no chamado Cisma do Oriente, em que deu origem à Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque enquanto Roma reivindicava o destaque, a ênfase, a proeminência do bispo de Roma, Papa, os outros bispos achavam que não. Todos os bispos, somos um colegiado. É muito interessante isso. Então, antes da Reforma Protestante, em que Lutero evidenciou muito do que estava errado na Igreja Católica, houve o cisma do Oriente. A partir de Lutero, 1500 e alguma coisa, você tem o estabelecimento das igrejas protestantes históricas, os luteranos, presbiterianos, metodistas, os anglicanos, com a sua particularidade, que foi uma ruptura, inclusive, do Estado inglês em relação a Roma, e os batistas, que já eram uma transição entre aquilo que depois viriam a ser os pentecostais e, mais à frente, os neopentecostais. Eu respondo a você o seguinte: o que pode explicar que os três sistemas monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, produziram formas históricas de opressão, de massacre, de violência? Vamos nos lembrar que as primeiras formas de escravidão ligadas à comercialização de indivíduos não foram a escravidão moderna na constituição da chamada acumulação primitiva de capital, século XV, XVI em diante. Foi antes. Foi os anos 600 depois de Cristo, a escravidão do Império Islâmico. Por que tudo isso deu errado? Porque viraram sistemas religiosos. E os sistemas religiosos sempre foram utilizados a favor da ordem política e econômica de plantão. O Império Romano converteu o cristianismo de um bando de gente perseguida, eles tinham que se reunir em catacumbas, para a religião oficial do Império Romano. Na Idade Média, a igreja era a grande fornecedora de ideologia do regime servil de produção, do feudalismo. E é assim até hoje. Neste momento, pastores midiáticos, subordinados à política que prevalece nos Estados Unidos, estão fazendo missões na América Latina de novo. De novo. Então, não há novidade nisso. Qual foi a única oportunidade em que Cristo ficou irado? Quando ele expulsa os vendilhões do templo, que haviam transformado o templo num covil de ladrões. Não há novidade nisso. Os sistemas religiosos produzem muito mais violência, guerra, massacre, opressão do que se pode imaginar. Mas se você é católico hoje? Eu sou cristão sem vínculo denominacional, com formação católica. Eu fui seminarista católico, fiz teologia para leigos católico. Eu não pertenço hoje a nenhuma comunidade. Então, eu sou um cristão. Eu estou perguntando porque, assim... Desgarrado. Eu tenho ido na missa, não com muita frequência, mas tenho ainda ido de vez em quando para o Santa Mãe com o Padre Marcelo. Mas eu vou de vez em quando e uso o tal de São Francisco, porque eu penso que, embora a religião ela sustente diversas maldades, ela sustenta quem está em cima, quem em cima, quem embaixo, quem embaixo. Eu penso que a Igreja Católica, de um tempo para cá, inclusive hoje, com o Papa Leão
quarto, né? 14. No 14. E com o Papa Francisco, a igreja ela tem sido até um espaço de denúncia de violências, clamando pela paz. Lógico que eu penso que o Vaticano não deve ser um lugar fácil de você conviver, mesmo com os bispos tradicionais e tudo. Você acha que a religião, vai trazer só para a igreja católica, não quero nem trazer, que são tantas outras, né? Protestantes, as pentecostais, neopentecostais. A igreja católica não tem um papel diferente do que teve na Idade Média, ou mesmo 200 anos atrás? Gino, eu vou te responder como gramsciano que sou. Portanto, a minha chave de leitura e de resposta para essa sua questão é a reflexão gramsciana. As igrejas, e eu vou ampliar o conceito, porque quando a gente fala igreja, a gente está muito vinculado ao mundo cristão. Mas não só as igrejas, as religiões outras. Elas são aparelhos privados de disputa por hegemonia, ou seja, aparelhos privados de disputa por direção moral, intelectual e política. Todo aparelho, e privados porque eles não são do Estado. Numa teocracia as coisas se confundem, igreja e Estado. Mas numa sociedade democrática, que luta ainda pela laicidade do Estado, elas não são do Estado. Elas são do âmbito da sociedade civil. Assim como o sistema escolar, como as famílias, como os sindicatos, como a imprensa, etc. As igrejas, por serem aparelhos de disputa de visão de mundo, elas são espaços de elaboração, difusão e disputa de visão de mundo. Então aqui eu, sem ter combinado isso com você, eu vou dar o salto já. A obra, o Leonardo Boff, entre os anos 70 e 80, havia escrito muitas coisas. Ele era um teólogo, um grande destaque. Ele havia escrito muitas coisas que beiravam a heresia, que beiravam a crítica de fronteira àquilo que se dizia correto. Mas quando ele escreve um livro chamado Igreja, Carisma e Poder, ele dá a chave de resposta para a tua pergunta. A igreja sempre foi, ao mesmo tempo, um espaço muito generoso de serviço, carisma, mas também de estrutura de poder. Como tal, ela é portadora de ambiguidades. Você evoca a figura genial de Francisco de Assis, que havia participado das cruzadas. Foi lá matar muçulmano. Volta e se converte. Ele se despe, literalmente, se despe da herança da sua família, uma família de uma burguesia mercantil inicial, incipiente, com C. Ele vai pedir autorização para o bispo, para o papa, não sei, para ser pobre. Como é que entra na cabeça? Por que ele tinha que pedir autorização para ser pobre? Para viver junto dos pobres. Porque a igreja estava junto dos ricos. Isso causou um escândalo. Um filme que marcou a minha juventude, Irmão Sol e Irmão Lua, mostra isso de maneira muito evidente. Então, a igreja sempre é portadora de uma visão de mundo de Paulo, muitas vezes moralista. Paulo saiu do judaísmo, mas o judaísmo não saiu inteiramente de Paulo. Mas também de Tiago. E Tiago diz, olha, ele é dos apóstolos de Jesus o que mais duramente combate a acumulação de riqueza. A igreja, no seu começo, teve um padre chamado João Crisóstomo, que depois foi canonizado, né, como São João Crisóstomo. Há uma passagem dele, de um texto muito importante dele, em que perguntam a ele, mas escuta, por que você está criticando os ricos de novo? Ele fala, olha, enquanto vocês acharem
que o altar da comunhão com Cristo tem que ter cálices de ouro, convivendo com a pobreza, eu vou fazer a denúncia do que vocês estão fazendo com a fé. Então, essa polêmica sempre existiu. A convivência no mesmo espaço entre serviço, carisma, e estruturas de poder, ela não é coisa nova. Quem que era o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, é o nome bonitinho para Santo Ofício, à época desse livro do Boff? O cardeal Ratzinger, que havia sido militante da juventude nazista. Não quer dizer que ele apoiasse o nazismo com a clareza do que viria a ser o nazismo. Não é isso que eu estou falando. Mas, de fato, a igreja, principalmente a cúria romana, ela foi crescentemente se envolvendo em amarras, em conluios com as estruturas de poder econômico, ideológico e político. Mas isso nunca abafou de maneira total a dimensão do serviço, da denúncia das injustiças, da luta pelo combate às desigualdades, né? E isso é um pouco que marca a trajetória de figuras como Gustavo Gutierrez, Pedro Casaldáliga, Paulo Evaristo Arnes, gigantes de uma nova forma, de um novo discurso acerca de Deus, de uma nova teologia voltada à libertação. Então, esses bispos, arcebispos que você citou, todos brasileiros, né? Eles O participam... Gustavo Gutierrez era peruano. Ah, é verdade. Mas os outros brasileiros. E eles participaram do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Acho que todos sim. Pelo menos estiveram lá, talvez não foram protagonistas. O que foi o Vaticano II? Só para a gente entender. Ótimo. Primeiro, uma correção minha aqui. Eu acabei de citar o nome do bispo de São Félix do Araguaia. A naturalidade dele não é brasileira. Eu acho que ele é espanhol. Daqui a pouco eu lembro disso aí. Muito bem. A igreja vivia, desde o período anterior, desde Pio XII. Aliás, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou voltar na figura papal de Leão XIII, que é uma figura, inclusive, importante de ser mencionada hoje para entender o Leão XIV. Né? Leão XIII foi o Papa, ali da segunda metade do século XIX, que publicou uma encíclica fundamental para aquilo que viria a ser chamado a doutrina social da Igreja. Ele publicou a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, em latim. De que coisas novas a Rerum Novarum se posicionou? Socialismo, liberalismo, comunismo, a prostituição no século XIX, a questão social no século XIX, as consequências do capitalismo, do trabalho infantil. Isso pós-Segunda Guerra Mundial deve ser. Não, isso daí ainda é século XIX. A Rerum Novarum é de 1891. Essa encíclica... Enchente da Revolução Russa ainda? Não, foi antes disso. Só tinha os debates, Tinha os movimentos socialistas, comunistas, o liberalismo, né? E a presença de uma vertente reformista, com um pé no cristianismo e um pé naquilo que viria a ser o trabalhismo. Então, é o século dos movimentos políticos e sociais que se posicionaram quanto à questão social produzida pelo capitalismo na Europa. Essa Rerum Novarum lança as bases da seguinte questão. Não pode ser indiferente à Igreja Católica o que está acontecendo no mundo econômico. As classes sociais, o proletariado, o trabalho infantil. Esse ambiente é trazido para o século XIX, para o século XX. No século XX, o que você tem? Você tem duas guerras. E, infelizmente, a igreja, ela foi omissa. Embora ela tenha dado socorro, tanto ao que aconteceu na Primeira Guerra, ela foi omissa.
Pio XII foi um papa um tanto quanto omisso em relação ao que estava acontecendo no período. O próprio Concílio Vaticano I, que, se eu não estiver enganado, sacramentou a tese da infalibilidade papal em termos de moral e dogma, o que é, na minha opinião, um grande equívoco, ele foi absolutamente insuficiente. A igreja foi ficando cada vez mais pesada, ossificada, até que se elegeu um papa chamado João, que se intitulou João 23. E contam os biógrafos de João 23 que certo dia ele abriu a janela do seu quarto, que dava lá para um pátio em Roma, lá no Vaticano, e ele comenta com o seu secretário: a igreja precisa ser arejada. E aí ele decide pela convocação do Concílio Vaticano II. Um marco divisor de águas. Um marco divisor de águas. Por que divisor de águas? Porque, de fato, ali, muitos debates que estavam, digamos, debaixo da mesa, estavam no freezer, foram feitos. As grandes constituições, os grandes documentos do Vaticano II, todos reunidos num compêndio do Concílio Vaticano II, se dividem em constituições dogmáticas, referentes a dogmas, a verdades, e constituições pastorais. E eu destacaria uma de cada um desses dois tipos. Gaudium et Spes, alegria e esperança, a grande constituição pastoral do Vaticano II, e Dei Verbum, do Verbo de Deus, a grande constituição dogmática do Concílio Vaticano II. E eu vou destacar duas passagens, uma de cada uma delas, para tentar entender um pouquinho como o Concílio Vaticano II inovou, revolucionou a Igreja. Da Constituição Gaudium et Spes, eu destaco uma passagem em que é analisado o ateísmo. Olha que coisa. E ali se diz o seguinte, que é literal, tá? Em português. Abre aspas. Na base do ateísmo contemporâneo está a incoerência de vida dos que dizem acreditar. Fecha aspas. É impressionante isso. Repete para nós. Na base do ateísmo contemporâneo está a incoerência de vida dos que dizem acreditar. É verdade. Ué, Quando você olha o Malafaia, fala assim... mas é isso. Por que eu vou acreditar na divindade proferida pelo Malafaia? Ou pelo Pio XII? Veja, é um O próprio João 23, rapaz, que ele... É um diagnóstico corajoso, e aí é preciso dizer o seguinte: o Concílio Vaticano II foi convocado por João 23, iniciado sob seu papado, mas ele morre. No meio do caminho ele morre. E aí é escolhido um Papa, Paulo VI, que foi um Papa genial. Dele foram os textos que deram origem a encíclicas como Populorum Progresso, a respeito do progresso dos povos, né? Só para citar uma. E Paulo VI também foi um Papa avançado para o seu tempo, aberto a transformações. Da Constituição Dogmática Dei Verbum, eu vou citar uma passagem que é muito importante também. Olha, Dei Verbum é uma constituição sobre o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? O Filho, Jesus. E o que é que se diz ali? Abre aspas. Deus falou o tempo todo, de muitos modos e maneiras, parece que é sinônimo, mas não é, à humanidade. É preciso interpretar os contextos para entender adequadamente o que é mensagem de Deus. Tem muita coisa no Antigo Testamento que não é mensagem de Deus. Não é. Esse ódio pelo inimigo, vai lá e mata o povo, a evocar Deus para destruir o meu inimigo, isso não é de Deus. Mas eu vou além, e agora eu vou beirar a heresia. Tem passagens em cartas do Novo Testamento
que eu tenho as minhas dúvidas se são de Deus ou são ainda do judaísmo presente em Paulo. Mulheres, sede submissa a vossos maridos. O Paulo escreveu isso. Isso é de Deus? Como assim? Jesus se revelou como ressuscitado em primeiro lugar para mulheres. Não foi? Pois é. Jesus não conversou com a samaritana no poço de Jacó? Em qual momento Jesus insinuou que isso era uma verdade? Entendeu? Isso não está na boca de Jesus, isso está na cabeça do Paulo, apóstolo. Mas o mesmo Paulo que escreveu isso, mulheres sede submissas a vossos maridos, escreveu em outra passagem, se eu não me engano, em Gálatas, já não há mais judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. Bom, então você concorda que são coisas muito diferentes? Então você tem que fazer uma escolha. Como é que você faz essa escolha? Fazendo a boa exegese, a boa hermenêutica. Não achando que tudo que está imputado ali você tem que... A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está ali. Você tem que garimpar. Você tem que separar o joio do trigo. Você tem que fazer teologia. E o lugar onde se pisa, eu não quero aqui fazer coro à tese do lugar de fala. Eu tenho horror a essa tese pós-moderna. O lugar de fala é uma tese arrogante e equivocada. Ela é arrogante porque desqualifica quem não está no meu lugar. Quem não está no meu lugar não pode falar sobre mim. Como assim? E ela é equivocada do ponto de vista epistemológico. Quem é que diz que só pode falar algo verdadeiro sobre isso? Quem produziu isso aqui? Não, o conhecimento vale, mesmo que eu não tenha estado envolvido na produção disso. Isso posto, o lugar onde se pisa tem determinação naquilo que se pensa. Então é preciso fazer as mediações. Você tem o texto, você tem o contexto e você tem o pretexto. Se você não levar em conta tudo isso, você vai ficar destacando frases pensadas e vai continuar cobrando o dízimo. Mas vamos voltar um pouco no Vaticano II. Você imagina que João 23 ele recebe o papado e ele teria ali a afirmação de que ele era infalível. Estava num momento também de não ecumenismo, de arrogância total. Quando ele chama o Concílio do Vaticano II, ele deve estar falando o seguinte: olha, eu sou falível. Eu não sou o rei da cocada. Não é comigo. Eu estou com muita dificuldade aqui de fazer o que eu sou papa agora, mas não é tanto. Quais são o que mudou na igreja? O que mudou na igreja com o Vaticano II? Eu acho que 3 grandes mudanças. E aqui sem ordem de primeira, segunda, terceira, tá? Acho que uma mudança claríssima é o caráter ecumênico. A abertura ao diálogo com outras denominações cristãs e com outros sistemas religiosos. Então, o ecumenismo marca o Concílio Vaticano II. Segunda mudança importante. Há uma maior noção de colegialidade. Tá, eu estou aqui no lugar do Papa, eu posso muito, mas eu não posso tudo e eu não devo quase nada. É melhor eu me cercar de outras vozes pelo mundo todo. Então, uma colegialidade. Uma terceira mudança importante, uma abertura para o mundo contemporâneo, para a ciência, né? Para a pluralidade, para sistemas políticos que colocam em questão as pretensões teocráticas do catolicismo, do cristianismo. Então eu diria que essas 3 grandes mudanças prepararam o que depois, Higino, vai repercutir mundo afora, principalmente na América Latina, na África e na Ásia. Ao Concílio Vaticano seguiram-se conferências episcopais. Vamos pegar o caso da América Latina, a de Medellín, na Colômbia, e a de Puebla, se eu não estiver enganado, no México. Que foram movimentos importantes de atualização para as realidades da periferia do capitalismo, daquilo que o Concílio Vaticano II havia inovado. E no caso da América do Sul, isso deu origem
há uma grande vertente, uma rica vertente, eu sou filho dela, chamada teologia da libertação. De valorização da igreja popular, das comunidades eclesiais de base, da atuação política do leigo, do laicato, do homem e da mulher que não são vinculados a ordens religiosas e não são ordenados. Há movimentos de questionamento da igreja como poder e de valorização da igreja como carisma. E aí o Gustavo Gutierrez, que eu citei, Pedro Casaldáliga, é esse o nome do bispo. O Pedro Casaldáliga, se eu não me engano, ele é espanhol, ele não é brasileiro. Eu tive correspondência trocada com o Pedro Casaldáliga, eu mantenho uma resposta dele comigo como quase uma relíquia, né? Uma figura sensacional. E esse movimento de abertura da igreja para uma maior pluralidade, para uma dimensão ecumênica, para a ciência, para a democracia, teve uma importância muito grande na igreja brasileira, que vivia nesse momento o quê? O despertar da tragédia que era a ditadura militar. Então, o projeto Brasil Nunca Mais, um projeto ecumênico, à frente do qual estavam Paulo Evaristo Arnes e um presbítero, me foge o nome agora, presbiteriano, né, um bispo presbiteriano, que escreveram o projeto Brasil Nunca Mais com base em inquéritos policiais militares, documentos oficiais, mostrando o que tinha sido a ditadura, a tortura. Antes de entrar na teologia da libertação propriamente dita, só dar um relato do que eu andei escutando sobre a Conferência de Puebla. Me parece que quem abriu a conferência foi já João Paulo II, que era muito mais conservador do que João XXIII e mesmo o Paulo VI. Diz que na conferência de abertura ele foi muito duro, porque ele tinha uma veia anticomunista muito forte e tal, mas que a estratégia dos arcebispos e bispos que participavam da conferência, primeiro foi levá-lo nas favelas do México, para mostrar do que eles estavam falando. E depois é que 70% ou 80% de todas as decisões eles tiraram de falas do próprio Paulo VI e de João XXIII. Então eles pensaram as falas dos dois papas e os documentos da conferência, elas refletiam o pensamento anterior e acabou sendo um documento um pouco ambíguo, assim como os documentos do Vaticano II, porque a disputa entre conservadores e progressistas sempre foi muito grande. Ele até disse que sempre tinha muitos como é que chama? Pronome adversativo, que chama mas, ele dizia assim, quando... Preposição adversativa. Isso, ele falou que o mas, instrumento... porém, contudo... Isso. Diz que o instrumento de quem perdia no texto principal era botar uma conjunção adversativa. Assim, ó, o Papa ele é infalível, mas... tal. E que esse documento, embora com algumas contradições, que permitiu as reflexões para a teoria da libertação, embora eu vi da boca do Leonardo Boff que a teoria de libertação ela nasce nas comunidades eclesiais de base, que vem antes da teoria. Exatamente. A prática nasce primeiro, depois vem a teoria. E aí eu queria passar para você, o que é a teologia da libertação, tal da TJ? Primeiro quero demarcar uma diferença com o Leonardo Boff, essa distinção entre prática e teoria não me convence. Tá? A teoria é ler por dentro o que existe. E a prática é constitutiva do existente. Então essa é uma divergência entre mim e o Leonardo Boff. Você não ia me convidar aqui e achar que eu fosse concordar com tudo com o Boff, né? Mas é o seguinte, apesar disso, o Leonardo Boff tem razão. A teologia da libertação, ela nasce de uma prática e de uma leitura, portanto de uma teoria, que antecede as resoluções da igreja como cúpula, como hierarquia. Ele tem razão nisso. Agora, esse fio da navalha em que os bispos da América Latina tiveram que andar, porque é o seguinte, quando morre Paulo VI, antes de se eleger João Paulo II, foi eleito quem? Um bispo que se chamou João Paulo I, cujo papado foi de quantos dias? 33 dias. Ele morre.
numa morte não esclarecida plenamente até hoje. Como a arte às vezes imita a vida, tem o Poderoso Chefão 3. Marquinhos, consegue um café para nós, ó, se não for difícil? Sim. Sem querer Aí você abusar. pode falar sem ter problema. Não tem problema não. Ele edita depois? Mesmo que não edite, fica bom. Os Ok. podcasts todos chiques estão assim. João Paulo Ah, I ah, é tratado no filme Poderoso Chefão 3 ah. como uma figura que teria sido assassinada. Naquele contexto do escândalo do Banco do Vaticano, à frente do qual estava o cardeal Marcinkus. Eu não sei se a arte imitou adequadamente a vida ou não. Mas que tinha essa... Mas que tinha teve um esse- escândalo. Tinha. A figura de João Paulo II, aí é importante dizer o seguinte. João Paulo II era um bispo forte. Karol Wojtyła, um bispo polonês, fortemente influenciado pelo movimento operário na Polônia, que era crítico à União Soviética. João Paulo II era um anticomunista, militante. E ele via na teologia da libertação um braço do comunismo. Eu tenho os documentos que vou te mencionar aqui, está publicado. Há um relato, quase que jornalístico, da visita que João Paulo II fez à Nicarágua, de Ortega, lá no início, a Revolução Sandinista. E quando ele vai celebrar uma missa em praça pública, e na missa estão presentes viúvas de militantes sandinistas que haviam sido degolados pelo exército contra-revolucionário, à frente do qual estava Violeta Chamorro. Era uma proposta do imperialismo estadunidense na Nicarágua. Ele manda o povo ficar quieto. As viúvas estavam pedindo para que ele orasse pelos que tinham sido degolados pela contra-revolução nicaragüense. Ele manda elas ficarem quietas. Quando elas não ficam quietas, ele dá as costas para o povo. E continua a celebração de costas para o povo. Repete para eu entender, porque eu não sei nem... Eu não entendi. Quem está acompanhando também... Havia uma celebração, Ah, uma missa ocorrendo, presidida por João Paulo II, na Nicarágua. na Nicarágua, Uhum. em meio à Revolução Sandinista. E na missa estavam presentes as viúvas de militantes revolucionários que haviam sido degolados pelos contra-revolucionários que eram fiéis a Violeta Chamorro e ao Império Estadunidense. Então teve a Revolução Sandinista e teve Estava o contragolpe e... Havia um movimento contrário à Revolução Sandinista. Uhum. E os Estados Unidos sempre quiseram que a América Central e a América do Sul fossem submissas a eles. Sim. João Paulo II está presidindo uma celebração eucarística. Durante ela, as viúvas dessas vítimas da contra-revolução pedem para que ele ore pelos seus esposos mortos. Ele se recusa, manda elas ficarem quietas, elas não ficam quietas, ele dá as costas para o povo e continua a celebração Ele de não costas rezou pro nem povo. Não. pela... Então isso daí é um bom exemplo do que na geopolítica de então João Paulo II representou. Eu não tenho dúvidas. E ele representou isso porque ele vinha de uma experiência polonesa crítica à experiência soviética. João Paulo II escolheu a teologia da libertação como o inimigo a ser combatido aqui do lado do continente americano, notadamente as Américas do Sul e Central. Não à toa ele colocou à frente da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o Santo Ofício, o cardeal Ratzinger. Eu estava nesse momento, Higino, no seminário. O seminário em que eu estava, ele era de orientação conservadora, mas não tanto.
mas não tolerava a teologia da libertação. E no frigir dos ovos, após 2 anos e meio de seminário, a minha saída do seminário teve a ver com esse contexto. Porque entre 2 anos e meio, 1 ano eu fiquei fora, e aí eu participei de encontros da CNBB em Itaici, eu convivi, fiz curso com Pedro Casaldáliga, com Paulo Evaristo Arnes, com Leonardo Boff. E a minha cabeça foi sendo despertada, digamos assim, por esse horizonte da teologia da libertação. A primeira instrução sobre a teologia da libertação, escrita pelo Ratzinger, publicada, eu tenho toda anotada. Eu ia para as aulas de doutrina social da igreja no seminário para ser o espinho na carne. O chato. O chato da turma. Mas eu não estava sozinho. Eu tinha lá eu tinha um grupo que estava junto. Se você me permite, eu vou contar um episódio biográfico sobre isso. Por favor. Na Páscoa de 1985, o movimento espiritual em que se inseria o seminário que eu estava, o Seminário Diocesano de Jundiaí, ele se chamava Neocatecumenato. E o movimento neocatecumenal no Brasil todo cotizou 2 aviões fretados para levar todos os seminaristas ligados ao neocatecumenato para passar 15 dias em Roma no período da Páscoa, com direito a passar a Páscoa lá nas celebrações do Vaticano e a uma audiência na Capela Sistina com João Paulo II. 3 seminaristas em Jundiaí, entre eles eu, nós não vamos. Esse dinheiro podia ser usado para isso, para isso, para isso, para isso. Nós não vamos. Os outros 2 estavam às vésperas da ordenação, 6 meses da ordenação. O bispo falou, olha, se vocês não forem, a ordenação é estadiada. Quanto ao Edilson, nós vamos ver o que fazer. Eu fui o único seminarista do catecumenato no Brasil que jogou pela janela uma viagem para Roma, 15 dias, de graça. Com audiência Eu fui o único seminarista no Brasil desse movimento que foi. Arrependeu ou não? De forma alguma. Faria de novo. Faria de novo. Porque foi um gesto de resistência. Claro, quando eles voltaram, pouco tempo depois, acabou o semestre letivo e eu me evadi do local porque eu não queria. Eu não queria fazer teologia em São Paulo, não queria fazer teologia em Roma, eu queria fazer teologia na PUC de Campinas, que era um dos centros de elaboração da teologia da libertação no Brasil. Mas, entrando assim, qual foi a importância da teologia da libertação? Ela enraizou a mensagem da fé, da esperança, que brotam do Evangelho de Jesus, nas comunidades da periferia. Foi um movimento muito importante. Eu me lembro que nessa época eu militava na Pastoral Social em Jundiaí e o secretário de abastecimento do governo de São Paulo, o governo Montoro, era Luiz Carlos Bresser Pereira. E o Bresser Pereira montou um negócio chamado Grupos de Compra Comunitária. A coisa foi ganhando tanto corpo em São Paulo e na Grande São Paulo e nos municípios perto da Grande São Paulo. Jundiaí fica a 53 quilômetros, então não é Grande São Paulo, mas é quase. Que isso afetou os interesses do Grupo Pão de Açúcar, do qual o Bresser Pereira era também um gestor, um acionista, um CEO, não era esse o nome na época, mas era isso. E aí eles recuaram. Mas enquanto existiu, esses grupos comunitários de compra foram melhorando a vida no padrão de consumo, porque ao invés de você comprar do supermercado, você comprava diretamente lá do Ceasa, do Ceagesp, não sei de onde. 70 isso deve ser. Eu estou falando dos idos de 82, 83, 84, 85. Do Plano Sarney também, não era? O Sarney se elege em 85, mas o governo Montoro começou em 83 em São Paulo. Que tinha o fiscal do Sarney. O fiscal do Sarney é um pouco depois, no plano cruzado. Mas inspirado pelo que você está falando, mais ou menos a minha lógica. Era o MDB, era a democracia participativa. Aqui em Uberlândia era Zaire. Em Piracicaba, já vou lembrar o nome do deputado lá que foi depois, inclusive, o prefeito de Piracicaba. E Jundiaí tinha um grupo MDBista, PMDBista, depois vira
PSDB, e era em torno desse grupo que a Pastoral Social tinha militantes, se articulava. E chama Pastoral Social ou tinha outro nome? Era a Pastoral Social da Diocese de Jundiaí. E um colega meu de seminário da época, em que eu não fui para Roma, José Renato Poli, hoje um professor famoso na área da filosofia, ele foi inclusive secretário municipal de educação numa gestão do PCdoB em Jundiaí, anos depois. Né? Largou também a batina? Largou e ele deu razão depois para mim. Né? Mas conheceu a Itália. Ele conheceu a Itália, eu não conheci a Itália. E nesse período, inclusive, um outro dado biográfico, depois eu paro de falar disso, em 88, foi um pouquinho à frente, eu conheci quando bati a porta de uma escola estadual na periferia de Jundiaí para dar aula de sociologia. Eu era estudante de graduação ainda. Um professor que estava deixando as aulas para fazer o mestrado. Paulo Roberto de Almeida, que veio a ser depois professor aqui na UF. Né? Foi quem fez a minha inscrição no concurso no antigo DECIS. E ele, o Renato Poli, formamos um triunvirato, né, no movimento de pastoral da juventude, etc. O meu olho até brilha quando eu falo dessas coisas. Primeiro que é uma oportunidade rara, além do círculo familiar, de falar disso. Segundo que tem a ver com tudo isso que você está falando. Então, as comunidades eclesiais de base, elas tinham uma penetração na periferia da cidade muito importante. Elas eram, ao mesmo tempo, espaços de celebração da fé, de discussão sobre o que fazer em face do poder político e de como se mobilizar para atender os seus interesses. Isso era a teologia da libertação. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, como se eu tivesse 5 anos, o que é a teologia da libertação. Porque assim, eu tenho a impressão que a teologia da prosperidade está facinho de explicar para os outros. Né? É o pastor que fala assim, se você tiver fé em Deus, acreditar em Jesus e te abençoar, você vai ficar rico. Então a riqueza está proporcional à bênção de Deus. A teologia do domínio é aquele interesse de parte de religiosos de tomar o poder e implementar o poder a teocracia. Agora, eu tenho visto muito adversário nosso, ele nem explica o que é. Isso aí é teologia da libertação, isso aí é marxismo. A teologia da libertação, ela abandona o que é abstrato, o que é transcendente, e fica só com o que é material. Então isso não é religião. Eles transformaram Jesus só num personagem histórico e não no Filho de Deus. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas se eu tivesse que dar um conceito de teologia da libertação, qual que seria o conceito adequado? Então vamos partir da definição etimológica, do sentido original da palavra, ou das palavras. O que é teologia? É um logos sobre o tel. É um discurso sobre o divino. Então, teologia é uma atividade humana. Deus não precisa de um logos sobre ele. O logos, o discurso, a teoria, a pregação sobre ele é uma atividade humana. A teologia da libertação é um logos, é um conhecimento verbalizado sobre Deus com centralidade na libertação do ser humano. E aí tem raízes na tradição judaica. Como nasce o logos sobre Deus da tradição judaica? É a retirada do povo escravo no Egito. Não é a retirada de um povo que pecava. Não. O povo era explorado lá no Egito. E eles não ficaram lá esperando a salvação divina. Aliás, a teologia da libertação, ela vai fazer uma leitura do texto, do contexto e do pretexto, olhando para a vida como ela é. E a vida como ela é lá no Egito Antigo vai explicar Moisés como líder de rebeliões dos escravos. Não é trololó. Então, não é porque eles são muito apegados ao Velho Testamento, Moisés pode ser o primeiro a aplicar o método da teologia da libertação. Exatamente. Porque ele viu, julgou e agiu. Exatamente. Aliás, ótima lembrança sua. Antes da teologia da libertação ser o que de fato passou a ser na América Latina, a esquerda chilena com Allende
desenvolveu uma metodologia que você acabou de expressar. Ver, julgar, discernir e agir. Ver o quê? O céu? Não. Ver a realidade do povo. O que é julgar? É discernir à luz de princípios da justiça, da misericórdia, do amor, do combate à desigualdade. E agir de acordo com isso. Você sabe no que é que deu o método ver, julgar e agir? Quando hoje você vê um monte de gente falando em planejamento estratégico, a matriz teórica é o método ver, julgar e agir. E eu vivi os tempos da pastoral da juventude entre 79 e 83, porque a partir de 83 eu já tinha 20 anos, eu não era tão jovem assim, nesse contexto. Então, o que é uma definição da teologia da libertação? É um discurso acerca de Deus, olhando para a necessidade de superar as formas de opressão, de escravidão, de exploração do trabalho. Você sabe qual é a grande diferença da teologia da prosperidade, da teologia do domínio de um lado e da teologia da libertação do outro? É o seguinte: todo discurso protofascista, de inspiração fascista, tem uma explicação simplista para coisas muito complexas. Você é pobre porque você não investiu na sua empregabilidade. Você é pobre porque você não está orando direito. Você é pobre porque o demônio está te tentando. É assim que essas teologias rastaqueras explicam as coisas. Uma análise profunda, um ver aprofundado, que busca as causas e consequências de um processo histórico. Tem que conhecer o processo histórico, tem que conhecer as causas, tem que conhecer as consequências. Na hora de julgar, vai se perguntar o que o bom samaritano faria diante do largado na estrada. É mais complexo. Então, essa teologia da prosperidade, a teologia do domínio, não são a mesma coisa, mas dialogam. Elas têm explicação simplista. Elas vão olhar para fora da realidade social, o que na verdade tem raiz na realidade social. É por isso que ela seduz a muitos. Vem para cá, dá o seu dízimo aqui. Você vai ficar rico. Você vai ficar rico. E traz lá um atorzinho rastaquera para representar que ficou rico, aquele papo furado que tem nos domingos pela manhã, ou nas madrugadas de todos os dias. Já reparou isso, né? Sim. Agora é curioso como é que isso convence a pessoa que quer ser cristã. Porque Jesus, quando estava no deserto, uma das tentações é exatamente isso, ó. Fica do lado de Satanás aqui que você vai ter muito dinheiro, você vai ter grana até parar. Não foi Jesus que ofereceu o dinheiro, quem ofereceu o dinheiro foi o próprio Satanás. E poder também, né? Jesus nunca quis o poder. Eu estou sabendo que tem inclusive uns pastores aí, entre aspas, que estão querendo dar assistência religiosa lá na casa do Bolsonaro. Eu não sei quem é que eles vão exorcizar de quem, mas é um problema deles isso aí, não é um problema meu. Como é que é a frase mesmo de São Tomás de Aquino sobre a questão do pode ocupar? Abre aspas. Quando a necessidade assim o exigir, é legítimo que se entre em posse do bem de outrem. Fecha aspas. Então essa frase veio à cabeça quando nós falamos do Moisés organizando o povo, atravessando o Mar Vermelho, indo para o deserto. Você tem ali 40 anos da busca da terra prometida, onde já tinha gente. Então o próprio povo prometido podia ter, se fosse contemporâneo, podia ter usado a frase do São Tomás de Aquino para poder, talvez até invadir. Depois quando você olha, eles mataram um monte de gente para tomar conta da terra prometida. Mas continua sendo o método, né? Ver, julgar e agir. Eles procuravam um lugar para eles ficar. Eles estavam no deserto. Onde é que tem? Então como é que você nega a necessidade de você escutar Deus? Na época não tinha a Bíblia, né? Não sei nem se estava escrito, se o Torá estava escrito. Não, muitos textos foram posteriores. Mas eles falavam com Deus, né? E quem escutava Deus falava para os outros, e eles pegavam esse diálogo com Deus, a compreensão da mensagem, e fazia política, ou não era? Era. Você quer ver um outro paralelo importante? Nós não temos por que nos surpreender com
escolhas populares erradas. O povo libertado por Moisés, no meio do caminho, reclamava. Eu era escravo lá, mas eu tinha cebola para comer. Adorou o bezerro de ouro. Porque é o seguinte, Gino, nós não podemos ser paternalistas, eu não sei se o melhor termo é esse. Quem é que confere ao Congresso Nacional a composição que ele vem tendo há várias legislaturas? Quem é que confere à Câmara Municipal de Uberlândia a composição trágica que ela vem tendo decrescente? Porque você hoje está numa legislatura que foi pior do que a anterior, pior do que a anterior em que eu exerci mandato, e vai piorando. E quem que é? É Deus? É a terra? Não, é o povo. Aí, claro, uma resposta simplista seria de ordem moralista. Ou, não, o povo é todo burro. Não se trata disso. Os processos que produzem uma visão imediatista, um ódio ao vermelho, por exemplo, esses processos são complexos. São complexos. O símbolo da foice e do martelo significa o quê? A união de trabalhadores do campo e da cidade. Hoje poderia ser talvez um computador cruzado com um trator. Mas o que está por trás disso? Você tem todo um processo histórico, e o Brasil talvez seja o grande laboratório do anticomunismo no mundo, né? Que confunde tudo. Os que de fato somos, eu estou falando de mim, não estou falando de você, os que de fato somos comunistas, eu me assumo como tal, aliás, eu sou do CCC. Na minha época, CCC era Comando de Caça aos Comunistas. Não, eu sou Corinthians, cristão e comunista. O meu CCC é outro. É um outro trio de CCC. Então, veja, nós ficamos, inclusive, ofendidos, porque, afinal de contas, tudo aquilo que não está na cartilhazinha neoliberal é comunista. Então, assim, eu queria aproveitar que você falou que você é comunista. Eu acho que todo mundo que leu o Evangelho, quer ser cristão, devia querer ser comunista, né? E aí eu vou te perguntar o contrário. Porque a direita nos acusa, muitos, tem até pastores, né, que é impossível ser cristão e comunista. Não quero nem te perguntar isso, eu quero te perguntar o contrário. Qual parte do Evangelho defende ou a propriedade, ou o livre comércio, ou o mérito das pessoas individualmente? Não vou pedir para você ser... quase que é impossível não ser seletista nas coisas mas você já viu alguma coisa que aponta para do evangelho que assim, eu quero mesmo guerra, eu quero mesmo acumulação de capital, eu quero que escravo a acumulação de riqueza, porque capital é a forma da riqueza no nosso mundo, né? Mas a acumulação de riqueza, por exemplo, na Idade Média, ela era uma afronta aos princípios evangélicos. Muito nas mãos de poucos não tem nada a ver com a justiça social que os profetas denunciavam. Aliás, eu vou ser literal aqui, eu não vou lembrar literalmente capítulo e versículo, mas em Isaías, eu acho que é 10. Ai dos que acumulam terras de maneira que não existam mais terras para os outros. Gente, ou eu não sei ler, ou o que me entregaram de texto atribuído a Isaías não é dele. Então, o que existe ali é o contrário. Vou além. Tem uma passagem no Evangelho em que, de novo, a turma dos líderes religiosos e políticos da época, os saduceus, chegaram porque eles não acreditavam na possibilidade de ressurreição. Então eles chegaram para Jesus com um trololó. Senhor, uma mulher se casou com um homem que morreu. Aí ela se casou com o primeiro irmão desse homem, que também. Ela enterrou 7 irmãos. Ela se casou com 7 irmãos. Todos morreram antes dela. Aí eles jogam a pergunta.
no teu reino, Senhor, com quem ela ficará depois? E Jesus fala, no meu reino são todos irmãos. Ele relativiza, inclusive, essa experiência da afetividade, da sexualidade e, mais ainda, de casamento, que nós temos essa forma de vida. Ele relativiza não só a noção de propriedade, de pertencimento, mas ele relativiza instituições religiosas. Por falar muito da família. Eu no Testamento 2 vezes ainda escutei. A única coisa que quando fala em família, ele fala é o contrário, você abandona ou você vem para cá. A família nunca foi a prioridade de Jesus. Não, tem uma outra passagem. Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele fala, mas quem são os meus irmãos e a minha mãe? São os que cumprem a vontade do meu pai. Ó, meu Deus do céu! Quando você falou também do casamento, foi inclusive o pastor, que é vereador, um deles é menos radical do que o outro. Ele falou, a primeira vez que Jesus falou assim, eu que sou o cara, eu que sou, foi para a Samaritana na beira do poço, e já tinha 5 maridos ou 6 maridos. Exatamente. Ele não ficou pronunciando, não, você não fala, não, que você já teve macho demais. Não, ele falou, ó, vou te falar uma coisa, eu que sou o cara, o Salvador que vem, o Messias sou eu. Para ninguém mais ele falou isso, ele não falou pro fariseu, pro chefe da sinagoga. Mas Edilson, pra gente ir finalizando, eu acho que precisa marcar outro bate-papo sobre isso. Eu nem quero falar com você sobre fascismo, sobre história, sobre o governo Lula. Eu acho que hoje, talvez, até você vai reconhecer que o governo Lula está um pouquinho melhor do que estava antes. Melhorou, ele colocou a questão da soberania no centro, aí, ó, caiu no colo dele, mas tem coisas que ele não melhorou. Deixemos isso para um outro capítulo. Próximo debate. Só para a gente finalizando, você podia falar um pouquinho de Gustavo Gutierrez, que parece que ele é considerado que o pai da teoria da libertação, o fundador. Penso que ele bebeu nas comunidades eclesiais básicas, foi a parte de ver no povo. Porque eu entrei na Pastoral da Terra em 1992, quando eu conheci o Frei Rodrigo, e foi a primeira vez que eu tive contato com a teologia da libertação na prática, ou com você na teoria e na prática. O Frei Rodrigo me apresentou um Jesus que olhava para o sem-teto e via o sofrimento e queria... Isso. Assim, ó, você tem um latifúndio que tem uma injustiça histórica, não quero entrar nisso agora. O pai desses meninos aqui estudou até 4ª série, se estudou, a avó é analfabeto, o bisavô era escravo. E como é que você que quer seguir o evangelho vai tratar? Vai lavar as mãos igual Pilatos ou vai tentar lavar o pé igual Jesus e transformar? E aí uma das passagens que eu lembro numa interpretação ligada à teologia da libertação é da multiplicação dos pães e dos peixes. Lógico que não é só essa, mas para estimular o povo a lutar, a se organizar, a ser solidário, ele pergunta, será que Jesus mesmo precisou fazer uma mágica, um milagre para multiplicar os pães? Ou será que as pessoas, cada um já não tinha um pouquinho de pão e peixe, ele mandou dividir as pessoas em grupos de 100 ou de 50, e depois sobrou? Não é melhor acreditar que já está entre nós os milagres, a gente faz o milagre? Eu não desconsidero que Jesus também pode ter multiplicado mesmo, porque ele pode consubstanciar, ele pode fazer muita coisa, mas eu achei muito, muito bonita a forma como ele fez, e eu vi muitas vezes, eu te passo a palavra, a terra se multiplicar. O bairro São Francisco, do amigo Joana d'Arc, eu lembro que teve a ocupação, foi muito difícil conquistar, quando conquistou sobrou lote. Veja, Gino, Gustavo Gutierrez, ele foi o primeiro sistematizador dos princípios da teologia da libertação. A ele cabe esse mérito, sem dúvida alguma. E entre as coisas que ele elaborou, tem uma que sempre me chamou a atenção num texto dele lá. Ele faz a seguinte pergunta, e ele cita essa passagem que você está falando. E ele é mais explícito do que você foi. No milagre da multiplicação dos pães, qual foi o grande milagre? Foi multiplicar os pães ou organizar o povo em grupos de 50? A organização! Isso é que é o grande desafio. Só que ao invés de esperar essa organização de um milagre divino, empreendeu ações para que ela acontecesse no aqui e agora. Então, a noção de aqui e agora é importante. Aqui, nesse espaço. Qual espaço?
o espaço do Peru, o espaço da Bolívia, o espaço do Brasil e dos vários Brasis. Em cada lugar você tem particularidades. O rural da cidade de onde eu venho, Jundiaí, não é igual ao rural de Uberlândia. Mas ali tem particularidades daquele rural. E por aí vai. Então, a realidade realmente existente. Eu estou sendo repetitivo de maneira proposital. E no agora, em cada tempo. Só que cada tempo, ele é o resultado de uma série de coisas que antecederam. Eu aprendi com você que 30% do território de Uberlândia resulta de grilagem de gente grande. De invasão de terra por gente grande. 30% que eu estudei, né? Porque pode ser, que você os estudou. outros 70% pode ser também grilagem, eu não sei. Pode ser. Até porque Uberlândia é um entroncamento rodo-ferroviário. Isso diz muito. Meu avô paterno era ferroviário da SJ. A gente sabe o que quer dizer isso. Mas no caso brasileiro, eu destaco a figura grande, gigantesca de Pedro Casaldáliga. Ali na região do... Ele foi vítima de atentado várias vezes. Ele é uma figura, assim, fisicamente falando, ele é pequenininho. Ele é miúda, mas quem o ouviu ou o viu falar fica impressionado com a capacidade. Ele é um profeta dos nossos tempos. Né? Então essa foi uma experiência muito marcante. E eu quero terminar essa... Não sei se eu respondi a tua questão. Sim, eu quero terminar com uma referência à figura histórica de Maria. A ela é atribuído um canto, né? O canto de Maria. Ali ela não se enaltece. Ela enaltece o Deus que derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, que enche de bens os pobres e despede de mãos vazias os ricos. Não é preciso dizer mais. Não é preciso dizer mais. Isso está no Evangelho? Isso está no canto de Maria, acho que é no Evangelho de Lucas. Deus derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Enche de bens os famintos e despede os ricos de mãos vazias. O que dizer mais depois disso? Isso não faz com que a teologia da libertação tenha um reducionismo à figura do Jesus histórico. Aliás, você viu que o tempo todo eu me referi à figura de Jesus como Jesus. Não quer dizer que eu negue a dimensão cristológica dele, do Messias que veio. Mas essa própria dimensão cristológica foi elaborada ao longo de séculos a partir do Jesus histórico. Isso também não me faz deixar de lado o grande querigma. Esse é um termo grego do anúncio. Qual é o anúncio fundamental? Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A vida venceu a morte. A morte não tem a última palavra. Quando Paulo escreve, ó morte, onde está a tua vitória? Ele está zombando da morte. Eu zombo da morte. Eu me entristeço com a morte, por exemplo, decorrente de um genocídio, da fome, da miséria. Mas a morte, eu não tenho medo da morte. Mas não é porque eu sou corajoso, valentão. É porque Jesus Cristo já venceu. E a vitória dele é a garantia de que a vitória nossa sobre a morte se dará. A questão é, de que lado estaremos quando houver o juízo final? Você vê que eu estou sendo absolutamente dogmático no campo católico. De que lado estaremos? Dos que ouviremos, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque desce de comer aos famintos, de beber aos que tinham sede, etc. Ou daqueles que faziam cultos e mais cultos e me chamavam de Senhor, Senhor. Eu faço um esforço para estar do lado de lá. Até porque quem estava do lado dos religiosos acabou matando Jesus, né? Foi se articularam com o poder político da época e mataram Jesus. Então, para a gente estar finalizando, Edilson, não sei se você quer... Não, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi uma satisfação. Nós nem tínhamos combinado exatamente um roteiro, mas é assim que é bom. Eu acho que ficou muito bom, né? Vamos publicar isso aqui depois do dia 24, depois do dia 25. Nós estamos aqui com
com 2 podcasts para publicar antes, mas é bom que vai dar para fazer o debate em São Paulo. Hoje eu aproveitei da sua inteligência, dos estudos, para aprender um pouco mais sobre o Vaticano II, Teologia da Libertação. Mas você começou falando que eu passei por uma dificuldade, eu não esclareci, mas eu tive então um infarto, foi no dia 19 do mês passado, nós estamos em outubro, né? Foi em setembro, e para as pessoas que estão assistindo identificar uma dor no peito muito forte, ela vai queimando aqui do lado, para algumas pessoas vai para o braço, a minha não foi. Eu consegui chegar no hospital muito rápido e fiz 2 cateterismos, né? Um logo que eu cheguei, depois 5 dias depois botei 3 stents. E embora a minha fé seja muito pequenininha, eu senti a presença do Espírito Santo. É difícil falar nisso para quem é materialista igual nós, mas eu senti muito protegido desde a hora que eu cheguei até na hora que eu fiz a cirurgia e eu fui cuidado. Então, assim, embora eu seja da teologia da libertação, embora não, eu acho que é por isso. Por ser da teologia da libertação, eu acho que eu sou muito abençoado. Já escapei de um câncer, já escapei agora desse infarto, e penso que eu preciso ainda ajudar ser instrumentalizado para dividir terra, né? Para as pessoas terem onde plantar, comer. E aí nós temos as cozinhas comunitárias que ali para garantir comida para quem não tem nada. Mesmo no governo Lula tem gente que passa fome ainda, era muito pior antes, mas tem gente que é mãe solo, saiu da cadeia. Nós temos também um trabalho também em frente da penitenciária, que cuida dos familiares dos presos. Acho que nós precisamos avançar para outros setores. Eu não acho que é ruim fazer política com a experiência de Jesus. Eu não vejo nenhum lugar que é família, pátria e propriedade. Não consegui achar em nenhum momento do Evangelho sustentação para essas teorias fascistas de alguns irmãos que dizem cristãos aí. Então, acho que o bate-papo foi muito bom, né? Agradecer o pessoal aí que está seguindo a gente. Nós depois deixar as redes sociais com a Edilson Gacioli. E se vocês gostaram do bate-papo e das sugestões para discutir mais sobre teologia da libertação, mais sobre política, nós vamos convidar de novo o Edilson para a gente fazer mais bate-papo. Então, muito obrigado e acompanhe as nossas redes aí. Valeu. Valeu. Eu gostei muito mesmo. Bom, né? Algumas coisas eu lembro de memória, outras